Boa noite a todos, prazer, um privilégio estarmos aqui na casa de Deus, entre irmãos, para juntos adorarmos ao Senhor. Nesse primeiro dia da semana, né? Já partindo para o segundo dia de luta, e nós então vamos carregar nossas baterias espirituais muito bem. Jesus é melhor. Concorda com isso? Amém. Inteiramente. E no 321. Nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo final de semana que a gente teve, pela sua proteção, pelo seu cuidado.
E agora sim, nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui na tua santa casa para honrar e glorificar o teu santo nome. Daqui a pouco, Senhor, a tua palavra vai ser aberta. E nós queremos aprender, Senhor, nós queremos ser transformados por ela. Então, Senhor, que de uma forma poderosa o teu Espírito se mova poderosamente em cada coração de cada membro presente nesse lugar. Que realmente o Espírito fale ao abrir a palavra aos nossos corações, atenda as nossas necessidades, e que a gente queira cada dia, Senhor, sermos melhores cristãos, não porque nós merecemos, mas pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Abençoe a pregadora, que ela seja muito usada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Geralmente, aos domingos, nós colocamos aqui na tela um vídeo falando sobre pingos de saúde, vamos dizer assim, né? Porções assim de vídeos, de ensinamentos sobre saúde. Só que hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos ter aqui um testemunho. A irmã Maura vai convidar uma pessoa para falar. Boa noite, meus irmãos. Primeiro eu quero agradecer a todos, né, que participaram da culinária hoje. O desafio na cozinha foi realmente um desafio mesmo, né? Vocês não sabiam o cardápio que vocês iam fazer na hora que vocês pegaram. E foi muito bom, né? Eu gostei, foi maravilhoso. Na próxima a gente já sabe com quem vai contar, né? E a equipe de saúde vai estar presente também na próxima, né? E, gente, nós temos agora uma pessoa que vai dar o testemunho vivo, né? O testemunho que Deus fez na vida dessa pessoa. Eu vou chamar o Lucas. Lucas, por favor. Boa noite, igreja. Boa noite. Todo mundo acho que já me conhece, né? Sou recém Você não conhece, está conhecendo agora, né? batizado aí da casa do Senhor. E eu queria contar para o senhor quantas horas que eu posso falar. 5 minutos de saúde. Lucas, eu quero saber como foi que você conheceu a Igreja Adventista. Olha, na verdade, eu conheci a Igreja Adventista em primeiro lugar, eu trabalhava numa portaria, num prédio, passava o irmão toda hora, para Vitória, o irmão Paulo e sua esposa Flávia. Hoje eles congregam e moram em São Roque. E eles me falaram um dia, vamos para a igreja, em 2014. Aí eu já comecei a frequentar, sem compromisso, indo, sem compromisso, não como hoje. Aí ele pegou e foi embora para São Roque, eu peguei e fui junto com ele também, abandonei o emprego. Acabei ficando lá 3 anos, voltei, porque não deu muito certo, enfim, voltei, começar do zero de novo, aí. Lucas, e agora, quando foi que você tomou a decisão de voltar para a igreja? Tomei a decisão de voltar, graças, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, você, seu esposo Edson, que teve a paciência, né? Amém. Até tirar um vício que eu tinha há 20 anos da minha vida, eu fiquei escravo do cigarro, da bebida. Eu fiquei, graças a uma Lucas, qual foi a atividade ou o desafio que eu fiz contigo para você deixar o vício? Primeiro as orações, né? Depois a dinâmica do cigarro lá que virou um grude na minha mão. Nesse dia que ela fez isso aí na minha mão, que eu vi o que é o negócio, o que eu estava colocando dentro de mim, nunca mais. Na mesma noite eu parei com tudo. Amém. Não senti falta. Na primeira semana não minto. Eu achei que eu ia morrer, mas só quero morrer sem. Só que não morreu e agora? Estou aqui. Hoje não sinto falta de nada. E eu fiz um desafio com ele. Eu falei assim, uma semana eu vou te dar para você parar. Uma semana eu vou voltar aqui, não foi? Foi. E voltei uma semana e ele já tinha parado. Eu nunca mais pra cá, eu não vai fazer o quê? Tem mais 2 anos. Tem mais 2 anos que eu fiz esse teste na mão dele. E ele precisa muito de oração, porque ele, né, se entregou a vida para Cristo e ele precisa muito de oração para que ele possa se fortalecer. Porque na casa dele, mesmo que ele não use, mas tem pessoas que usam, não é verdade, Lucas? E ele fica muito perdido, que ele não tem como se livrar, porque ele mora lá. Então isso é um desafio muito grande para uma pessoa que acabou de conhecer a palavra do Senhor, né? E Lucas, agora eu pergunto para você, como você se sente agora? Muito bem,
graças a Deus, graças a vocês que me acolheram aqui. Eu espero, eu me sinto 100% e quero sentir 200%. Como Né? se você estivesse Amém. preso. Melhor ainda. É como se você estivesse preso. e Hoje parece que eu estou libertado. igual vocês pegam um passarinho dentro da gaiola há 20 anos e soltassem. Está mudando. Tenho muita dificuldade, muitos problemas. Como não está sendo fácil para mim, muitas decisões na minha vida ainda que eu estou tomando, que está sendo muito decisões mesmo, difíceis decisões fáceis, mas pela honra e glória do Senhor, eu vou vencer. Amém. A família do Lucas não aceita a decisão que ele tomou, somente a esposa, já mandou ele embora umas 3 vezes. Isso. Então ela não aceita, não é verdade? Isso. É por causa da religião. Nada E ela é a parte espírita, não é isso? Essa família Então toda. ela é espírita e ela não aceita ele em casa. Então vamos orar para que ela possa tomar essa decisão também, né? Mas você saiba que você ganhou uma grande família agora, né? Você convive Isso é que me conforta no meu coração, que me dá força para superar o que eu estou superando até hoje. Fala assim, cara, em tudo vou morrer. Tanta coisa que está agarrada aqui dentro, mas tá aliviando muito, sabe? Depois que eu tomei esse rumo que a irmã Maura, mas o irmão Edson me apresentou aqui a primeira vez na minha casa, teve paciência de ir na minha casa, né? Nosso Eu- dever, né? Eu tive que tomar essa decisão, querendo ou não, a família querendo ou não querendo. A minha mãe, que é uma católica, a minha mãe está lá de joelho orando, porque alegre, já está querendo até vir em São Paulo conhecer. Né? Amém. Ela sabe o que eu passei na minha vida, na minha juventude. Ela sabe os caminhos que eu andava, ela sabe tudo. Entendeu? Ela é uma católica, mas ela está querendo até vir aqui para conhecer o trabalho. Amém, né? Amém. Vamos orar pela mãe dele, qual o nome da sua mãe, A Lucas? mãe chama Dorcelina. Dorcelina. Então vamos orar pela o seu Dorcelina. testemunho, olha, já está aparecendo pessoas para virem. É verdade. Mora longe, hein? É vir. Tá certo. Então o Lucas entrou na família, a nossa família, e ele está precisando muito de orações, de ajuda, o que puder fazer por ele. Quando vocês veem, eu sempre com ele, porque ele é meu filho na fé. Amém. Então eu sempre vejo ele me dar sempre carona, porque meu esposo nunca está presente, né? Então eu achei o filho na fé, que Deus me deu. E outra coisa que eu queria falar, desculpa, cortar. Eu tive que tomar uma decisão muito grande de abandonar um serviço de quase 8 anos Isso, eu ia falar. por causa do sábado. Tive que tomar essa decisão radical, assim, ó, de um dia pro outro, entendeu? Como fala. Tomei, não quero mais, e Deus vai me fortalecer para Amém. consiga superar. Deus está atrás de pessoas corajosas, viu? Eu tomei essa decisão assim, no impulso, porque nem sei como que eu fui. Eu já pensava, mas não pensava em tomar uma decisão de um dia por outro, entendeu? Parece que não tem como explicar. Foi verdade que sábado você recebeu um convite para trabalhar? Fazer o Eu jardim? dispensei um cliente no sábado passado. Ele me ligou na sexta-feira, eu tinha eu tenho um evento na minha casa, eu preciso que você chegue aqui no sábado cedo. E era o primeiro cliente, de indicações ainda. Disse, olha, você me desculpa, eu tenho um compromisso com Deus no sábado, fiz um compromisso, eu não vou conseguir trabalhar sábado nenhum para você. A não ser que seja um socorro que eu preciso fazer para você sem trabalhar. Entendeu? Aí eu não tenho como negar, né? Mas você não vai ver eu trabalhar no sábado. Aí quando foi no sábado, umas 8 a 9 horas da noite, ela me liga, você pode vir no domingo? Cedo. Aí eu falei, cedo tem que ser às 5 horas da manhã, porque vai ter evento, né? Não, você pode vir 9 para o evento, vai ser depois do meio-dia. Aí eu fiz o serviço com 2, 3 horinhas e já está o cliente já está registrado, né? Já fiz o contrato com ele. Amém, Né? tá vendo? Amém. As portas vão começar a se abrir, irmão. E O para primeiro cliente, né? O primeiro eu enjeitei, no sábado, na sexta-feira. Tá vendo? Vai. E para quem não sabe, o Lucas hoje foi o cozinheiro do Desafio na Cozinha, né? Foi um dos desafios. Ele ficou encantado, não foi, Lucas? Ele já é cozinheiro, gente, profissional, né? Ele é cozinheiro profissional e é jardineiro, não é isso, Lucas? Eu cozinhei no melhor restaurante que tem no Itaim Bibi. Olha. Restaurante 5 estrelas mesmo. Na massa. Santo Deus. Eu peguei a pessoa certa. Lá eu aprendi muita coisa, entendeu? Não tenho o que reclamar. Aprendi Amém.
Então, amém, gente. Ó, vamos dar uma saudação para o Lucas, né? Seja bem-vindo, Lucas, ao nosso meio. Obrigado a todos. Procurando mesmo pessoas fiéis, corajosas. Amém. E a nossa coroa, né, já está preparada. Só um pouquinho mais, como diz a música, e nós já alcançaremos essa vitória em Cristo Jesus. E nesse momento nós vamos chamar aqui o pastor Isaac. Parece que você tem uma explicação para dar. Boa noite a todos. Estávamos agendados para minha esposa partilhar a palavra hoje, mas tivemos um imprevisto e cá estou. Espero que os irmãos se cansem de mim, já preguei ontem. Mas é isso, ela não pôde vir, pediu desculpas, mas a palavra será partilhada da mesma forma e espero que nós possamos ser preenchidos com aquilo que Deus tem para cada um de nós essa noite. Amém. Vamos, se você trouxe a sua Bíblia, uma pequena reflexão, uma meditação que está no livro de Marcos, no capítulo 1, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40. Marcos, o segundo evangelho, capítulo 1, a partir do versículo 40. Antes de nós lermos, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus e Pai, obrigado pela vida e pelo seu amor. Obrigado porque podemos ser preenchidos com experiências maravilhosas, como essa que foi dita aqui agora. Nós percebemos que o Teu Santo Espírito ainda está agindo e de uma forma poderosa, convocando o Teu povo, reunindo aqueles que aceitam o grande chamado à salvação. E isso anima a nossa fé. E eu estou grato por ter ouvido essa mensagem, que me fortalece, que me faz continuar acreditando que esse é um evangelho eterno, é um evangelho que está aberto a todos aqueles que aceitam essa salvação poderosa. Nós vamos abrir a Tua palavra agora e que o Teu Santo Espírito nos preencha, nos conduza, fertilize a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 40, capítulo 1, versículo 40, começa assim: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Essa narrativa ela é contada por Marcos e conta a história de um leproso, que o texto não diz qual é o seu nome, mas havia nos tempos de Israel alguns grupos que sofriam muito com a rejeição social. Nós temos ali o grupo das mulheres, nós temos os gentios, nós temos também o grupo dos leprosos. Os leprosos eram doentes, eram pessoas que tinham uma doença de pele, eram vários tipos de doenças. E como essas doenças eram contagiosas, você não poderia mais conviver no meio social. E essa era uma lei de cunho higiênico, a fim de que essa doença não se espalhasse. Mas tinha muita coisa por trás dessa enfermidade. Pelo menos era a crença do povo judeu. Eles criam que se você tivesse lepra, você era alguém que estava sendo castigado por Deus.
Era alguém que estava nessa situação porque alguém havia pecado, ou você por algum motivo, ou alguém da sua descendência, um pai, e você sofreria uma represália muito grande se você tivesse essa doença. Você não poderia mais entrar no templo, mas de jeito nenhum para adorar, porque você era alguém imundo. Você não poderia voltar ao convívio social da sua família, porque era uma situação difícil. O leproso ele sofria talvez menos com a doença e mais com a rejeição social, porque era uma situação terrível. Se você estivesse chegando perto de algum local, você teria que anunciar para as pessoas: olha, sou imundo, balançar um sino, dizer que você era alguém que não deveria estar no meio da sociedade. E eu fiquei imaginando quão dolorosa era essa situação, quão difícil era para essa pessoa ter que passar ali os seus últimos dias em locais afastados, em locais onde você relembraria a sua vida e teria que passar ali tempos difíceis, né? E devia ser algo terrível. Devia não, era algo terrível, era algo pavoroso. E o relato aqui de Marcos diz que um leproso, ele se aproximou-se dele. E eu fico imaginando o que deu na cabeça desse homem para ele sair do local onde ele estava e se deparar com uma multidão. Isso era um crime social. Era quase que um atestado de morte. E diz o texto bíblico que esse homem se aproxima de uma multidão, porque talvez ele imaginou: eu não vou ficar aqui excluído socialmente até o final da minha vida, já que eu vou perecer aqui, melhor é eu ir ver se esse tal homem aí que dizem que cura as pessoas pode fazer alguma coisa por mim. Esse homem se aproxima, ele quebra as legislações sociais, porque talvez no coração dele, e eu acredito que assim como Deus falou ao coração do nosso amigo, esqueci o nome do nosso amigo, assim como Deus, o Espírito Santo convidou Lucas a participar de uma família, Deus também tocou através do Espírito Santo no coração desse homem, porque nós percebemos que esse é o papel do Espírito Santo. Ninguém entra por essas portas por vontade própria. Todos somos chamados através de um chamado do Espírito Santo de Deus. E esse homem agora, ele se vê impelido por esse Espírito. E as conjunturas sociais talvez batam na mente desse leproso. Ele fala assim: se eu chegar lá, alguém vai tentar me apedrejar. Se eu chegar diante dessa multidão, os homens vão tentar de alguma forma me barrar. Mas quando o Espírito Santo nos chama, coisas malucas acontecem. Quando o Espírito Santo toca no nosso coração e nos aquece o peito, a gente parece que fica meio maluco. As coisas viram de ponta cabeça. Parece que as coisas comumente que a gente vive já não fazem tanto sentido. E a gente começa a fazer algumas loucuras. E esse homem, ele não está mais preocupado com o que vão falar dele. Ele não está preocupado se vão julgar ele, que ele é um pecador. Ele simplesmente atende ao chamado. E o texto diz que ele se aproximou dele e suplicou. O texto não diz que ele simplesmente suplicou. Diz que ele suplicou de joelhos. Ele não simplesmente chega diante de Jesus e diz: Jesus, eu estou há muito tempo aqui sofrendo, eu não aguento mais a distância. Diz que esse homem se ajoelha diante de Jesus Cristo. E eu fico imaginando, o texto bíblico não nos diz, mas isso é coisa da minha cabeça. Eu fico imaginando, talvez esse homem possa ter frequentado o templo, possa ter apresentado ali os seus sacrifícios. E eu imagino que esse homem está com saudade dessa prática de adoração. Eu imagino que esse homem, ele queria ter um encontro com Deus, ele queria adorar, porque a atitude de chegar e se ajoelhar
é mais uma quebra de uma legislação agora não social, mas é uma legislação mosaica. Homem nenhum pode se ajoelhar diante de outro homem, a custo da sua própria vida. Quando Jesus se diz ser o homem Deus, os judeus vão por algumas vezes tentar arrancar a vida de Jesus. Quando esse homem ele avista Jesus, ele não faz só um pedido, ele se ajoelha porque ele quer adorar. Ele reconhece que Jesus Cristo é alguém diferente. Ele reconhece que aquele que está diante dele não é somente um curandeiro, não é alguém que pode suprir as suas necessidades físicas. Esse homem quer adorar, ele quer voltar para a casa do Pai, e ele vai perceber que a casa do Pai ela não é física, ela não é simplesmente um local onde se cumpre ritos. A casa do Pai é onde o Pai está. A casa do Pai é onde Jesus Cristo está. E quando ele se ajoelha, ele percebe que de fato aquele não é só um homem, aquele é o Deus encarnado, aquele é a pessoa que pode resolver os seus problemas, não simplesmente físicos, não simplesmente da cura de sua doença, mas o problema de distanciamento daquele que ele gostaria de adorar. Por isso ele se joga em seus joelhos e diz assim, suplicando, reconhecendo quem ele é, e diz: se quiseres. Porque de alguma forma esse leproso, ele sabe que por si só ele não pode fazer nada. Estar aqui na igreja não pode fazer nada por mim, porque não é uma fala eloquente, não é uma boa recepção que pode fazer alguma coisa. Humanamente falando, nós não podemos fazer nada pelo quem está, pelo nosso próximo. Tudo que é operado mediante a salvação não pode passar por mãos humanas. Por isso esse homem reconhece que ele não pode, mas se aquele que está na sua frente, ele pode resolver qualquer problema. E qualquer passo da salvação vai estar sempre ligado ao que Deus faz. Quando Adão e Eva pecam no jardim, Adão e Eva não podem mais fazer nada por eles mesmos. E a gente vai ver quem dando o primeiro passo? Deus, indo em direção ao homem. A gente vai ver Zaqueu com um coração ardente, mas por si só ele não pode fazer nada. É só se aquele que traz a salvação quiser. E esse homem entende que a salvação só pode acontecer se Deus o quiser. Ele fala: se tu quiseres, eu sei que tu podes. E a palavra podes aqui, ela é muito interessante, porque ela vem de uma palavra que é posterior ao texto, mas mais para frente ela ficou conhecida como a palavra dinamite, dínamos, de poder. Tu podes. Ele fala assim, esse homem se ajoelha e fala assim: eu sei que se tu quiseres, tu tem o poder, tu tem o grande poder de transformar a minha vida. Eu sei que só tu podes me purificar. Esse homem está decidido. Esse homem sabe que não vale mais a pena ficar nos becos e vielas da vida. Esse homem sabe que ficar longe de Deus é algo que não faz o menor sentido. E agora ele coloca tudo o que ele tem, que é a sua vida e a sua situação. Ele chega, se ajoelha, reconhece aquele que está diante dele. O versículo 41, nós vamos ver a resposta do versículo 40. O texto diz que um leproso se aproxima. O versículo 41 diz que cheio de compaixão. É isso que Jesus Cristo é. O versículo 41 ele vai estar respondendo a todos os questionamentos que é feito no versículo 40. Um leproso se aproxima e Jesus Cristo está ali para mostrar a sua compaixão. O leproso se aproxima, mas quem estende a mão para resolver o problema dele é Jesus. Ele suplicou de joelhos. Então Jesus tocou nele, porque o
O nosso Pai está atento às nossas súplicas. O nosso Pai, Ele olha e entende as nossas necessidades. E diante da súplica de um filho, não tem um pai que vai deixar o seu filho chorando. E quando esse homem se ajoelha e suplica, Deus estende a mão para ele e toca. Agora quem está quebrando as leis sociais é Jesus. Você não poderia tocar no homem impuro, primeiro por questões sanitárias. Você poderia pegar essa doença. Segundo que legalmente você estaria impuro. Você não poderia mais entrar para fazer a sua adoração. Você teria que fazer um ritual de purificação. Mas quem está tocando nesse homem é aquele que é o puro. É aquele que purifica. E todas as vezes que o mal se achega diante de Deus, ele não consegue vencer, ele é expulso, a impureza é liberada, porque o que toca em nós é aquele que é puro. Amém. E Jesus Cristo, ele é capaz de quebrar qualquer legislação social, qualquer realidade duvidosa, para resgatar um filho seu. E é isso que o texto bíblico está mostrando para nós. Jesus Cristo quebra todas essas legalidades que o povo coloca e fala assim: eu posso tocar em você, eu posso te restituir. E o homem vai dizer assim: se tu quiseres. E Jesus vai responder: eu quero. Seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Eu acho estranho essa fala de Jesus. Como que ele faz um milagre tremendo na minha vida e eu não posso contar isso, eu não posso testemunhar, eu não posso falar dessas verdades? Como é que essa grande obra que foi operada em mim, eu tenho que ficar quieto, eu não posso falar para os meus amigos, eu não posso sair espalhando essa verdade? Parece contraditório a própria mensagem do Evangelho. O versículo 45 diz assim: ele porém saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Esse homem, eu entendo ele descumpriu a ordem de Jesus, mas eu acho que o próprio Cristo entendeu ele. Era anos de sofrimento, era uma vida de escravidão. E quando Jesus fala para ele: não conta para ninguém, é como você ter um grande segredo e não poder contar para ninguém. Mas parece que quando ele virou a primeira esquina, ele saiu falando: Jesus me curou. Uma coisa tremenda aconteceu na minha vida, porque de fato uma coisa tremenda havia acontecido. O próprio texto vai responder o porquê de Jesus pedir isso, fazer esse pedido ao homem. Diz assim, ainda no versículo 45: ele porém saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Jesus pediu para que esse homem não contasse para as multidões o que havia acontecido, porque Jesus Cristo, ele não veio aqui a essa terra para mostrar o poder dele, para dizer assim: olha, eu posso curar, eu posso. Por algumas vezes Jesus vai chegar para os líderes judaicos, para os fariseus, e esses homens pediam milagres. Jesus diz assim: eu não vou fazer milagres para vocês, porque não era esse o intuito. Jesus Cristo tinha uma missão, e a missão de Jesus era pagar o preço do pecado. A missão de Jesus era proporcionar a pessoas, a seres humanos, algo que ia além de uma cura física. A missão de Jesus Cristo era causar um reencontro entre um pai que está distante e com saudade e os seus filhos encarcerados. Essa era a missão de Jesus.
Acontece que nós, humanamente falando, quando nós vemos grandes milagres, quando nós vemos curas, isso parece que salta aos nossos olhos, porque de fato isso nos chama a atenção. Mas essa não é a missão de Jesus. Jesus vai curar muita gente, Jesus vai trazer mortos à vida. Eu imagino que é para mostrar que no reino de Deus não vai existir mortos. No reino de Deus não vai haver pessoas que não escutam, que não enxergam. Os milagres que Jesus faz é para mostrar que o local onde Ele está não tem como haver trevas, não tem como haver morte, não tem como haver dor. Mas nesse momento a missão era outra. A missão era possibilitar o reencontro, era fechar um elo que estava quebrado. Por isso Jesus Cristo, Ele diz assim, não conte, para que não venha um monte de gente aqui, e em vez de eu pregar a mensagem do Evangelho, em vez de eu falar quem eu sou e por que eu estou aqui, vai ter muita gente atrapalhando o meu ministério. Mas esse homem, ele não segurou essa mensagem e ele falou. Mas eu creio que Jesus entende. Quando Jesus é crucificado na cruz, o relato bíblico diz que uma multidão clama pela sua morte. Uma multidão clama por um ladrão, para que um ladrão seja solto e que Jesus seja crucificado. Sabe o que isso mostra para mim? Que milagres não fazem a minha fé prosperar. Grandes obras, prosperidade, isso não vai fazer nós sermos cristãos mais fervorosos. Porque aquela grande multidão enxergou os grandes milagres que Jesus Cristo fez. Naquela multidão havia pessoas que não podiam enxergar e começaram a enxergar por causa de Jesus. E talvez por causa desses milagres, essas pessoas deveriam gritar forte: libertem Jesus. Mas não foi isso que a multidão disse. A multidão preferiu que Barrabás fosse solto. Grandes milagres não vão fazer a sua fé prosperar. Apenas fidelidade e amor a Jesus Cristo podem nos fazer ficar firmes, podem nos fazer tomar decisões que ao mundo parecem loucura. Por isso, o maior milagre que pode acontecer na minha vida hoje é eu declarar a Jesus Cristo: eu amo e quero servi-lo, independentemente do que me aconteça. Se prosperar, amém. Se tiver o que comer, amém. Se não tiver, amém da mesma forma. Amém. Jesus possa ser o seu sustento, nós possamos entender que Deus tem grandes planos para a nossa vida. Talvez os nossos sonhos e projetos não se alinhem com o plano dele, porque nós somos temporários aqui nessa terra, nós somos estrangeiros, e a promessa que Deus faz para nós é de uma terra além desta terra, é de uma terra onde mana leite e mel, é de uma terra onde não haverá mais choro, não haverá mais distância, não haverá mais saudades. Que nós possamos nos acalentar com essa mensagem. Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma semana abençoada, cheio da presença do Santo Espírito de Deus, nos guiando, nos confortando e possibilitando que a gente testemunhe desse Evangelho poderoso. Um hino que traduz exatamente a nossa fé, porque Jesus, Ele vive. É o hino 471. Para sofrer
Grande Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque todos os dias as Tuas misericórdias nos alcançam. Eu te peço que de uma forma especial o Senhor esteja guiando essa comunidade, que nós possamos ser luz de fato, que nós possamos viver o Teu Evangelho, que nós podemos viver as Tuas bênçãos prometidas. Eu te peço uma semana especial, Pai, em Tua presença. Nos traga na quarta-feira para adorarmos o Teu santo nome novamente. São bênçãos que eu te peço, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos ainda cantar o hino de saída, é o 595. Lembrando que na quarta-feira o pastor Mauro estará conosco, no sábado e no domingo. Tá bom? Amém? Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti.